Eu demorei para entender isso. A minha ansiedade, ela não vinha do nada. Ela era alimentada aos poucos, todos os dias, pelas coisas que eu fazia. Eu já acordava mentalmente atrasada. Eu já acordava pensando, às vezes, no meu compromisso da noite, o que eu tinha que fazer no meu horário de almoço. Eu não acordava, não tinha aquele tempo, nossa, ó, acordei. Eu já acordava antes de sair da cama, muito antes de lavar o rosto, né, escovar o dente. Eu já tava mexendo no telefone, eu tava respondendo mensagens, eu tava resolvendo pendências, sendo que eu nem tinha acordado direito ainda. O meu cérebro já começava o dia reagindo. Mesmo que eu não estivesse de fato atrasada, eu me sentia atrasada. E eu acreditava que quanto mais eu fazia, mais segura eu me sentia. Então, na minha agenda, né, fictícia que eu fazia na cabeça, para poder fazer as coisas do meu dia, tinha muita coisa para ser feita. E óbvio que eu não ia conseguir fazer, né? Mas mesmo assim eu fazia. Tinha na minha cabeça, nossa, eu já acordava, meu Deus, hoje eu tenho muita coisa para poder fazer. Eu tenho isso, tenho aquilo, e eu não parava, porque eu também me sentia culpada, porque se eu ficasse um pouco parada, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para poder fazer, eu não posso ter o meu tempo de descanso. Eu não tinha tempo de descanso. Porque no final do dia, como eu colocava muita coisa para poder ser feita, e chegava no final do dia, a maioria das coisas eu não tinha conseguido fazer. E aí o que vinha? O sentimento de incapacidade, de decepção comigo mesma, pelo fato de eu achar que eu não conseguia fazer as coisas. Mas eu confundia produtividade com valor. E o meu ambiente, ele refletia esse caos interno em mim. Porque era aquele guarda-roupa bagunçado, aquela gaveta que eu nunca só adiava, nunca queria arrumar. Era aquela roupa que precisava dobrar que eu não dobrava. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Cada item fora do lugar era uma pequena pendência mental. Porque eu adiava coisas simples, como organizar papéis, guardar uma louça, lavar uma louça, dobrar uma roupa. E tudo isso acumulava numa tensão invisível, sabe? Que a ansiedade, ela só ia se aumentando ali por causa de todo aquele caos. Eu dizia sim demais. Eu pegava compromisso mesmo sabendo que eu estava cansada, mesmo sabendo que eu ia ter que correr para poder fazer aquilo, que eu ia ficar apertada para poder fazer aquilo. Eu respondia mensagens mesmo fora do horário. Não tinha limite para trabalho. Eu trazia trabalho para casa. Em casa resolvia problema do trabalho. Eu nunca estava mentalmente no lugar ali. Eu estava aqui, mas estava resolvendo o problema de lá, estava fazendo para cá, por conta de não saber dizer não. Eu não tinha descanso, nem limite, porque tudo parecia urgente e importante demais ao mesmo tempo. Então eu parei de tentar organizar minha vida por inteiro e comecei a organizar o meu dia. Eu defini horário para acordar, horário para dormir, saber quais são as minhas 3 prioridades do dia seguinte, as coisas mais importantes que eu realmente tinha que fazer naquele dia, senão eu adiava, passava para o próximo dia. Eu comecei todos os dias à noite definir o que eu tinha, colocar no papel, porque não sei você, mas eu gostava muito de usar a minha cabeça. Na minha cabeça eu achava que, não, vou deixar tudo na minha cabeça por causa que eu não vou esquecer, né? Porque quem é ansioso também não esquece, fica ali latejando tudo. Mas eu falava, não, vou deixar na minha cabeça, não preciso de papel, não preciso de papel. Mas quando eu comecei a colocar tudo no papel, ficou tudo mais fácil. Tá certo que no começo eu esqueci o papel também, né? Mas depois que eu comecei a acostumar com o papel, fazer ali todos os dias, um dia antes, deixar tudo praticamente preparado, as coisas importantes que eu tinha para fazer, o meu dia ficou muito mais leve, muito mais leve. Eu também diminuí o uso de telefone durante os dias, principalmente nas minhas refeições. Principalmente, eu comecei pelas minhas refeições. Porque como eu ficava beliscando o dia inteiro, porque eu tinha a sensação que eu não tinha comido, que eu tava sempre com fome, então eu comecei a priorizar na hora que eu ia me alimentar.
Então, toda vez que eu ia almoçar, jantar, essas coisas, eu tentava segurar ao máximo o uso do telefone, assistir um vídeo, um filme ao mesmo tempo, para poder focar que eu estava no meu momento de me alimentar. Entendi que a minha ansiedade, ela não era uma falha. Eu só precisava das minhas prioridades, da minha segurança, da minha estabilidade. Quando meu dia começou a ter começo, meio e fim, ela foi perdendo a força, de forma bem gradual, porque eu passei a respeitar os meus limites. Eu não curei a minha ansiedade em uma semana, mas eu parei de alimentar ela. E com isso ela foi diminuindo e perdendo a força. Se esse vídeo falou com você, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo nesse canal. Beijo!